Lívia, né? E graças a Deus eles vieram, né? Somos gratos a Deus por esse momento. Está conosco o presbítero Antônio Carlos, que é o nosso diretor de missão, e está aí juntos nessa batalha, né? E então quero apresentar para quem não conhece, né, o nosso missionário, né, pastor Elias, sua esposa Mancássia e o Samuel, que é o secretário da direita, esquerda, estudando perto, tudo ele faz, né? Tudo ele faz lá. Nós tivemos lá o Passa, vai fazer um ano agora, né? E você vê o Samuel, né, nadando de braçada lá, né? Então nos ajudou muito, né? Então tá aí essa família nós ajudamos, meus irmãos. Nós fomos lá e conhecemos, talvez vai dar aqui o relatório, vai cantar e vai pregar, certo? Acaba conhecendo a Pratinha. Agradeço a Deus por esse privilégio, porque todas as vezes que a gente conhece um pouquinho do povo de Deus é um privilégio, verdade? Aleluia. Agradeço a vida do pastor presidente, pastor Gessé, que nos apoiou e começou a estar fazendo essa ajuda para a gente ali. E a gente estava com um propósito bem no início desse ano de 2025 que passou, e a gente precisava de um valor, e justamente para cobrir algumas coisas em relação à saúde do Paraguai, porque lá é muito precário. E de repente o pastor foi lá e conversou comigo e falou: a gente vai ajudar com tal valor. Eu não falei com ele o valor, mas é o valor que nós precisávamos lá para manter, porque Deus está no controle, amém? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo carinho. A gente não conhecia tão bem, na verdade, mas o Senhor acreditou no nosso trabalho, foi lá, esse homem abençoado aqui. O calor do Paraguai fez muito bem, meu irmão. Passou um pouco de mal lá, mas ficou vivo, está aqui. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ivan, pastor desta região, né, do Pratinha, do Córrego da Serra. Pastor Marcos Lucas fala muito bem do senhor. Eu posso dizer para o senhor o João 42. Antes eu ouvia falar, agora meus olhos te veem face a face. Amém? Muito obrigado. Está aqui meu amigo Valdinei, Deus abençoe. Conheço o Valdinei há muito tempo. O pai dele tem um topa-tudo ali perto da minha casa, ali em Belo Horizonte. Então o Valdinei é um homem de Deus abençoado. Essa voz de trovão, de pregador. Eu não tenho vozinha dele, não. Irmãos, Paraguai está aqui pertinho. Eu vim de carro. Meu carro ficou lá na porta do pastor Gessé. É um carro Paraguai. E quando você abre a porta dele, ele não grita Shopping, não faz isso. Ele é um Paraguai verdadeiro, amém? É um carro do Paraguai. Nós viemos com esse carro, chegamos aqui no início do mês de janeiro e visitamos as famílias, visitando meu pai, visitando os familiares da minha irmã, da minha esposa. Minha esposa, ela tem 8 irmãs, 8 mulheres. Não, a gente não sabe. Mas aqui tudo mora um pouquinho longe uma da outra, mas a gente conseguiu visitar todos. Faltou uma ainda, né? Tem uma ainda que mora no Barreiro, que nós vamos lá visitar também. E a gente, então, viemos com esse projeto de visitar e também visitar as igrejas que nos ajudam. Belo Horizonte, Nova Serrana e Ibiá. E a ajuda de vocês, cada oferta, cada grão que você coloca na obra missionária, vai para lá e nós administramos lá na obra do Senhor Jesus. O Paraguai, apesar de estar aqui pertinho, eu vim de carro, 2.000 quilômetros, 2 dias de estrada, dormindo à noite no hotel, dá para ir tranquilo. O pastor já esteve lá também, de carro, mas o presbítero Antônio Carlos, e é facinho de entrar, só que é uma cultura totalmente diferente da nossa. A gente está trabalhando ali com o povo Paraguai e começamos, é uma nação muito resistente ao evangelho verdadeiro, que é o evangelho cristão crente, igualzinho nós pregamos de verdade. Lá tem muito catolicismo misturado com feitiçaria, um monte de coisa que só Jesus na causa. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, a gente começou num assentamento, uma área bem carente, e o trabalho está expandindo. Já conseguimos comprar o lote da igreja para construir a igreja. A igreja de Biá nos ajudou com a mão de obra para fazer o galpão. Ele deu dinheiro da mão de obra do galpão, a igreja de Biá. E lá eu quero colocar uma placa para a igreja de Biá e vou entregar para o pastor Gessé. Se Deus quiser, ele vai lá em junho. Amém? Eu estou profetizando. Em junho, o pastor Gessé vai estar lá e vai receber essa placa da mão de obra que você deu para a gente ali
do galpão da igreja. Estamos, irmãos, estamos com cerca hoje de 70 crianças adorando o Senhor Jesus com a gente, mais ou menos uns 20 adultos, num lugar onde nós chegamos, não tinha igreja evangélica. Aqui no Brasil a gente fica assim, coisa linda. Uma igreja igualzinha essa aqui no Paraguai, que parece simples, é luxo. Uma igreja igualzinha aquela do Pratinho no Paraguai é palácio do governo. Coisa linda, muito linda, irmãos. Mas os irmãos olham pelo Paraguai. O Paraguai tem 2 idiomas. Eu não vou fazer muito relatório, porque todo mês a gente manda para o presidente Antônio Carlos e para o pastor presidente. Então ele pode passar para os irmãos os desafios do trabalho, os projetos, a necessidade social que tem o Paraguai. Só que o Paraguai tem 2 idiomas. Quantos idiomas tem o Paraguai? 2. O Paraguai tem 2 idiomas: espanhol e guarani. Quem sabe falar espanhol aqui? Olha assim a mão. Nem Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga. La paz del Senhor. Nada de espanhol. O pastor Gessé sabe um pouco, né, pastor? Um pouquinho o pastor Gessé sabe falar. O espanhol é mais fácil. O presidente Antônio Carlos até canta em espanhol, não é verdade? Um pouquinho mais fácil, né? O espanhol é mais difícil. Vou dar exemplo dos irmãos. Olha aqui para mim. Em português, Deus te abençoe. Tranquilo, não é verdade? Em espanhol, Deus lhe bendiga. Não é tão difícil. E em guarani, como que é, pastor? Nhandejara Tanderovassá. Esse é o guarani. É o idioma mais falado no Paraguai. Quando eu cheguei no Paraguai, eu não tinha estudado, pastor Ivan, o espanhol. A gente tinha outro objetivo, né? E eu cheguei lá, falei, vou estudar o espanhol lá na nação mesmo. E ficava escutando os paraguaios conversar. E pensei, eu não entendo nada de espanhol. Que espanhol difícil é esse? Mas eu descobri que eles estavam falando em guarani. Em dia a dia, eles só conversam em guarani, irmãos. Não é fácil o guarani, mas Deus tem me abençoado. A gente já aprendeu muita coisa em guarani. E o Samuel já conversa lá em guarani à vontade. Então o que a gente não sabe, ele traduz pra gente. Deus deu essa sabedoria para ele do idioma, né, na sua escola. Então ele estuda lá no Paraguai. Esse ano, agora 2026, ele vai para o 2º ano do ensino médio. Chegou lá com 14 anos, tem 2 anos que a gente está lá. E apenas 2 anos ele aprendeu o espanhol facilmente, traduziu lá o pastor, e o guarani também. Amém? O espanhol a gente consegue pregar lá em espanhol, eu, minha esposa, cantar e tudo. Mas o guarani a gente está aprendendo. Só que eu quero ensinar um pouquinho para os irmãos do guarani. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero chamar aqui a Cássia Samuel para cumprimentar a igreja. Nós vamos cantar um corinho em guarani. Eu ensinei ele para o Antônio Carlos, para ele cantar também. Para ver se ele vai aprender. Se puder, tem mais um. Sim, tá certo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senão o microfone tá aberto. Só assim, vai dar para você sentar. Nós vamos cantar um corinho. Eu quero. Somos assembleianos, né? A Assembleia de Deus às vezes não tem o costume de palmas. Mas lá no Paraguai, para você entrar na cultura, nós vamos bater palmas. Permitido, pastor presidente? Então, nós vamos fazer assim, ó. Um ritmo. É assim, ó. Vou começar em espanhol, fica mais fácil, tá bom? Depois do guarani vocês vão saber, porque vocês é todo mundo inteligente aqui. E depois nós vamos cantar em português. Esse mesmo corinho, um corinho rapidinho. Só para vocês entenderem como é que é o idioma. Ele fala assim, ó. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. La luz del amor, la lluvia y la tempestad. Yo la alabaré, yo la alabaré, yo la alabaré. Yo la alabaré,
Galileia, Peguá, o Raçavassina, o Raçavassá, Errediato, Pocô, Endererê, Raupeita, Nerovassá. Que é isso, pastor? O homem da Galileia está passando. Deixa que ele te toque. Deixa que ele te toque. E receba a sua bênção. Amém, igreja? Dá sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Bem rapidinho, eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Em 20 minutinhos a gente vai entregar algo de Deus aqui. Eu sei que esse culto já teve leitura, já teve louvor, já teve apresentação. Eu sei que Deus já falou em coração aqui nesta noite, mas Deus continua querendo falar mais um pouquinho, não é verdade? Por quê, irmãos? Porque é tão interessante, porque eu gosto tanto de pregar na igreja que eu não conheço, que às vezes você vai pregar na igreja que a gente conhece, pastor Rodney, e você fala alguma coisa que Deus mandou falar, a pessoa fica na dúvida. Mas quando você prega na igreja que você não sabe de nada, não sabe da história, Deus manda falar, não tem dúvida que é Deus que está falando. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Irmãos, um dos nossos grandes desafios hoje atualmente, tudo que a gente vai fazer na igreja, principalmente no que se tange à obra missionária, porque toda a igreja ela está envolvida na obra missionária. Não existe igreja sem missão, e não tem missão sem igreja. A gente fala que missão começa no coração de Deus, é verdade. Só que eu costumo dizer que uma verdade maior do que missão começar no coração de Deus é que missão, evangelização, o fato de você estar aqui, o fato da igreja funcionar, é a batida do coração de Deus. Porque se pararmos de pregar a palavra do Senhor, de falar do teu amor, da tua justiça, da tua paz, da tua transformação, de falar de um Deus vivo que é o pão, que alimenta, que é a luz do mundo, do Deus que liberta, que cura, que restaura, que calma a chuva e a tempestade. Quando a gente fala isso, a gente está fazendo o coração de Deus bater. Toda vez que a igreja, em qualquer país que foi avivado, para de anunciar Jesus e transforma o evangelho em um evangelho de prosperidade, em um evangelho de câmbio, de troca, quando a gente faz isso, o coração de Deus para de bater na igreja. E se o coração de Deus para de bater na igreja, Deus está morto naquela igreja. Mas aqui, aleluia, no córrego da serra, não, Deus está vivo aqui neste lugar. O coração de Deus, ele bate em Ibiá, porque aqui nós estamos diante de uma igreja missioneira. Amém, igreja? A mensagem que eu quero trazer para você nesta noite, de maneira bem rápida e sucinta, é: não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque não tem como eu envolver na obra do Senhor Jesus, se meu ouvido não escuta Ele. Eu vou fazer tudo errado. Eu vou querer tomar minhas próprias ideias, meus próprios interesses. Você acha que quando o pastor Jessé fala assim, eu vou tirar um dirigente de congregação, vou colocar outro, você acha que é uma ideia que vem na cabeça dele? Assim, ó, é uma ideia minha. Eu não orei, não fiz nada, tive uma ideia aqui. Não! A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando ele faz isso, Deus está dizendo assim: move essa peça, porque eu quero que assim aconteça. E se eu tenho dúvida disso, eu estou diminuindo a Deus, como se ele fosse menor do que o pastor. E Deus não é, igreja. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo e
dificuldade desse século atual que nós estamos vivendo. Eu vou dizer para os irmãos que nem é o pecado, porque o pecado jaz no mundo desde da queda de Adão. E Deus precisa que nós sejamos libertos do pecado. Precisamos se arrepender do nosso pecado. Mas o problema é a falta de sensibilidade espiritual. Um dia qualquer, na viração do dia, era costume. Deus virava lá para a Trindade, né? Porque Jesus vai dizer em João 17,4 que ele tinha a glória, ele estava no céu. No princípio ele era o Verbo. O Pai vira para o Filho e para o Espírito Santo e fala assim: eu vou descer lá na terra um pouquinho. Aí todo dia descia, no mesmo horário. A rotina era a mesma. Aleluia. A nossa rotina pode mudar, mas a rotina de Deus não muda. Ele continua fazendo a mesma coisa. O projeto é o mesmo, o plano da salvação não mudou. A Bíblia não precisa ser atualizada. Aleluia. Esses 66 livros que está aqui registrado é a palavra única, eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Ela é digna para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Isso não muda. Isso não acaba, só vai acabar quando a gente for morar no céu com Jesus. O que muda é a nossa rotina. O que muda é o que eu vou fazer hoje e amanhã. Jesus não muda. Deus não muda. Ele desce no jardim na viração do dia. Só que nesse dia Adão tinha pecado. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Sabia. Mas ele desce a mesma hora. Eu vou descer lá no jardim. E eu imagino que com lágrimas nos olhos ele pensa: eu vou descer no jardim. Eu sei que a comunhão foi quebrada, mas o meu relacionamento eu vou tentar continuar tendo com o outro. Só que acontece algo extraordinário aqui no texto. No versículo 8 que lemos, ele desce. Adão e Eva fogem. Porque até então, Ronaldo, né? Prazer de mim. Até então, Ronaldo, quando Deus descia, o que o homem fazia? Ia correndo para a presença de Deus. Só que agora, o que ele faz? Esconde. Presta atenção no que o pecado faz na nossa vida. Deus desce todo dia, no seu momento devocional, no seu momento de dobrar o joelho, no seu momento de ler a Bíblia. Ele desce todo dia naquele horário, porque ele sabe que você vai ter um relacionamento com ele. No dia que você deixa de fazer, ele vai descer também. Só que naquele dia você não vai fazer, mas ele sabe que ainda tem a oportunidade de você voltar a fazer, de você voltar a ter um relacionamento com ele, de você voltar a ter comunhão com ele, de você voltar a buscar a presença dele. Só que uma coisa ainda continua acontecendo, pastor Valdinei. O que continua acontecendo? A Bíblia vai dizer que eles ouviram Deus. Aleluia, igreja. Aqui está o interessante da história. Eles ainda não tinham a sensibilidade de escutar a voz de Deus. Apesar do pecado, apesar de ter quebrado a comunhão, apesar de eles terem deixado de correr perante a presença de Deus, fugiram. Apesar disso tudo, eles ainda ouviram a voz de Deus. Eu sei que tem muita gente ainda que está ouvindo a voz de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, apesar da nossa infantilidade, apesar da nossa falta de rotina para com Deus. Aleluia. Ele continua na casa, ele continua sendo o dono da igreja, ele continua sendo o dono da minha família, ele continua sendo o dono do nosso ministério, ele continua sendo o dono das missões, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Apesar de toda a nossa fragilidade, erros, ele continua buscando nossas vidas. Ele continua descendo no jardim. Ele continua descendo no corpo da serra. A presença de Deus está aqui nesta noite.
A Bíblia fala que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, aleluia, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a semente da mulher, é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus, igreja. Apesar das nossas mazelas, Ele continua sendo Deus. Ele continua descendo no jardim. O pecado rompeu a comunhão, mas o pecado não silencia Deus. Nos países mais perseguidos religiosos, eles tentam calar os crentes, mas eles não calam Deus. Meu Deus, aleluia. No Paraguai, diversas vezes tentaram nos calar, mas eles não calam Deus. Aleluia. Deus continua fazendo milagre no Paraguai, continua curando câncer, continua fazendo caroço sumir, continua libertando drogados, continua restaurando o matrimônio, porque Ele é o mesmo Deus. O homem se escondeu, mas Deus o procurou. Deus continua nos procurando, igreja. Deus continua nos procurando todo dia. Ele não desistiu de nos procurar. Adão corria ao encontro de Deus, agora ele foge. O pecado não elimina Deus de nossa vida, nos faz evitá-lo. Quando pecamos, não queremos mais a presença de Deus. Quando pecamos, não queremos mais ver Deus. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui para você nesta noite, apesar do seu pecado, apesar da sua fragilidade, pede a Deus para continuar sentindo e ouvindo a tua voz. Precisamos, igreja, de ter sensibilidade, porque tudo vai funcionar quando escutamos Deus. Sabe por que o pastor Jessé está investindo na missão? Porque ele escutou Deus. Sabe por que tem muito campo que não está crescendo como enviar? Porque não está escutando a voz de Deus. Sabe por que tem muita família sendo destruída? Porque não está escutando a voz de Deus. Você sabe por que tem muita família sendo abençoada? Porque está escutando a voz de Deus. Você acha que Josué, no capítulo 24, chegou perto dos seus parentes e falou assim: olha, eu vou dar um discurso aqui que minha casa seria o Senhor? Não, ele profetizou, pastor Jessé. Ele chegou durante o povo e falou assim: olha, vocês podem escolher quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O pecado nos faz dizer assim: não sou digno, eu estou com medo de ir para a igreja, eu estou com medo de continuar congregando, pastor Ivan, eu estou com medo, eu estou com angústia. O pecado nos acusa, nos tira para fora. Eu quero dizer algo para você nesta noite que veio aqui para escutar esta palavra. Deus está falando em coração aqui neste lugar. O inimigo é acusador, mas você entrou nessa porta porque Deus te trouxe aqui. Deus não tem um caderninho de anotação para ficar olhando o seu passado e te postando na cara. Quem faz isso é o diabo. Ele está dizendo: eu te perdoo, eu te liberto, eu te ajudo, eu estendo a mão, eu quero te dar uma chance uma vez mais. Você não vai afundar, confia em mim. Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Deus está perguntando aqui nesta noite: onde você está? Eu estou aqui no Porto da Serra. Não é uma pergunta geográfica, não é uma pergunta para saber sua localização física, é uma pergunta espiritual. Deus está te perguntando nesta noite: onde você está? Quantas promessas eu já te fiz? Por que não tem escutado a minha voz? Por que pensa em sair desse departamento? Por que você está pensando que seu casamento não tem jeito mais? Por que você está pensando que essa enfermidade não tem jeito para mim? Porque tem diminuído. Deus está dizendo aqui nesta noite para pessoas aqui neste lugar: porque você tem me diminuído. Eu não sou o tamanho do pastor, eu não sou o tamanho de Viá, eu não sou o tamanho de Belo Horizonte, eu não sou o tamanho de Minas Gerais. A Bíblia fala que Deus carrega o mundo na palma das tuas mãos. Aleluia. Ele é o grandão da Galileia, igreja. Ele é o maior
graça de Deus ainda está disposta, igreja. Enquanto a igreja está aqui, olha, escuta isso. A igreja não foi arrebatada. Olha nós aqui. A igreja ainda não foi, vou te dizer. Apresentando no carro, nós estamos aqui ainda. Enquanto a igreja está aqui, há oportunidade para mim, para você. A porta da graça está aberta, igreja. Por quem está negligenciando a voz de Deus? A mesa ainda está colocada, a ceia ainda é servida no culto de Santa Ceia, ainda há pão partido, ainda há vinho entregue, aleluia! Ah, pastor, mas você não conhece meus problemas, minhas dificuldades, você não sabe por que eu estou assim. Não é tão simples assim, eu estou dizendo. Para mim pode ser difícil, eu não vou entender a sua crise. Menos de um ano que eu estava no Paraguai, minha esposa teve câncer de mama pela segunda vez. E Deus falou com ela, não é para você voltar. Eu falei, amor, vamos voltar. Ela, não. Deus falou comigo que não é para voltar. Nós começamos a tratar lá no Paraguai, no hospital, onde ela estava internada numa sala e cachorro passando no corredor. Eu pensei, minha esposa vai pegar uma infecção hospitalar aqui. Minha esposa não pegou uma infecção hospitalar. Ela fez quimioterapia, fez cirurgia e está aqui adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Na crise você chega assim e fala, Senhor, eu não aguento, não dá. Jesus está falando, eu só estou querendo te ver até onde você pode ir. Eu estou querendo te mostrar para você, aleluia, que eu estou no controle de todas as coisas. Ei, a igreja aqui na terra não vai ter vida como sabor de mel. A coisa vai ser difícil, mas nós temos um remédio que se chama Jesus Cristo, o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. E Ele se faz presente todos os dias da igreja. Pode estar difícil na igreja, mas o remédio é garantido. Lá no mundo está difícil também, mas não tem remédio, pastor Ivan. Não tem solução, não tem cura. Aqui tem crise, mas tem vitória. Aqui tem luta, mas tem vitória. Aqui tem guerra, mas tem vitória. Aqui tem enfermidade, mas tem vitória. Aqui tem dificuldade, mas tem vitória. Aqui a família também passa tormenta, mas tem vitória. Tem vitória, tem vitória. Onde Adão falhou, Cristo venceu. Aleluia. Adão desobedeceu e se escondeu. Cristo obedeceu e se entregou. Adão é o velho homem, mas Cristo é o novo homem que morreu por mim e por você. Cristo viveu na nossa terra, passou 33 anos, morreu morte de cruz. E quando Cristo morre, passa o terceiro dia, ele ressuscita. Em Atos capítulo 1 versículo 6 ele fala assim, da mesma maneira que você está vendo o Filho do Homem subir, ele voltará nas nuvens para buscar a tua igreja. Há uma promessa que Jesus vai voltar. O velho Adão não conseguiu, mas Jesus nos resgatou com preço de sangue. Não olhe para o velho Adão que teve a queda, olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Aleluia. Miqueias 7 vai dizer, versículo 24: dos teus pecados não lembrarei mais, e julgarei no mar do esquecimento. O inimigo é acusador, mas a presença de Deus te fala, Deus não te acusa, Ele te chama para levantar. Ai ferida que precisa ser exposta, ai lepra que precisa tirar a capa, ai maridos que precisa ser chamado como uma mulher samaritana. Mas eu quero dizer para você, em todas essa situação, Jesus restaura, liberta. A exposição da tua ferida não é para aumentá-la, mas para sarar. Davi peca, Natan faz uma pegadinha com ele. Ele fala que tinha que matar o homem que fez aquilo. Natan vira para ele e fala, esse homem é o Senhor. Davi vai para o seu quarto e começa a chorar.
E escreve o Salmo 51 e fala assim: Davi não pede para continuar sendo rei de Israel. Davi não pede para continuar tendo dinheiro. Ele não pede para continuar tendo status. Ele não pede para continuar tendo poder. Ele não pede para continuar tendo carro. Ele não pede para continuar tendo saúde. Ele só pede uma coisa: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Faz algo por mim, Senhor. Não retire de mim a tua presença. Porque com a presença do Senhor, irmãos, vai vir tudo, vai ficar fácil. Eu vou conseguir andar, eu vou caminhar, eu vou adiante, eu vou para as moradas celestiais, eu vou fazer a obra. Com a presença do Senhor, não importa se tem carro, se tem pão, se tem carne, se tem arroz, se tem feijão, se tem café, não importa, porque a presença do Senhor, ela nos garante a vitória. Jesus morreu com o coração aberto e ressuscitou para nos dar o coração vivo, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele morreu e ressuscitou. E Ele quer nesta noite renovar a sua sensibilidade. Eu quero mais uma vez, com a permissão do pastor, te pedir para que fique de pé. A presença dele está aqui nesta noite. Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a tua história. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não se converteu. Eu não sei se tem alguém no meio da igreja que está distanciado dos caminhos do Senhor. Mas Ele está dizendo: a porta da graça está aberta. Ele está dizendo: venha logo. Jesus está dizendo: é tempo oportuno de você voltar para os meus braços. Quer ver aquele relacionamento que nós temos? Jesus está dizendo aqui: chamado é o mesmo que propósito. Só que antes do chamado e do propósito, há uma palavrinha chamada processo. E no processo que vem a dor. Uma gestação de uma mulher que fica grávida são 9 meses. Processo. 9 meses de corpo inchando, de dor de cabeça, de náuseas, às vezes até diarreia, de dores no corpo. E no final nasce uma criança. Propósito. O que Deus tem preparado para a tua igreja no Córrego da Serra. Vocês estão passando por um processo, mas no ventre da dor desse processo vai nascer o propósito de Deus aqui neste dia. Há vidas aqui feridas. Sabe o que é interessante da ferida, pastor Gessé? Eu machuquei esse dedo aqui, ó, há uns 10 anos. Quase arranquei fora, fui parar no João 23. Isso é uma cicatriz. Formei, estudei, fiz pós-graduação, fiz faculdade, mas nenhum diploma não é maior do que as suas cicatrizes. Eu não tenho autoridade para falar sobre câncer como a minha esposa tem, porque 2 vezes Deus a restaurou do câncer. A ferida está sendo exposta, mas a cicatriz vai ficar, porque a sua cicatriz são maior do que qualquer diploma. A sua cicatriz é maior do que qualquer diploma. Ninguém vai saber falar com autonomia e com autoridade que você vai saber falar, porque você passou pela cicatriz. Sabe o que Deus manda dizer para você, irmão? Não, é da frente. Aqui. Essa aí. Quando Adão peca, Deus expulsa do jardim e fecha a porta. Se fechou a porta, precisa de uma chave. Sabe o que Deus manda dizer?
Isaías capítulo 22, versículo 5. E carregou a chave sobre os seus ombros. Alguém carrega a chave no ombro aí? A minha chave do carro está aqui no meu bolso. Você carrega a chave no bolso, não é verdade? Você sabe por que Jesus está dizendo? A chave é a cruz. A única porta que você precisa ser aberta está na cruz. Não está nos seus conhecimentos técnicos, não está no seu esforço, está na cruz. Jesus vai abrir o que precisa ser aberto. Ele está com a chave sobre os seus ombros. Ele vai abrir o que necessita ser aberto. Só Ele pode abrir. Aleluia. Só Ele pode abrir. Senhor, eu quero orar para a tua igreja aqui agora, Pai. Cada pessoa aqui nesta noite, Jesus. Eu vim lá do Paraguai, ó Pai, dirigi mais de 2 mil quilômetros no meu carro, Senhor, para chegar aqui nesta noite. Mas uma mensagem que renova cada dia, uma mensagem que transforma cada manhã, ó Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que precisavam ouvir esta palavra. Eu não cheguei aqui por um acaso da natureza, ó Pai. Eu não cheguei aqui, ó Pai, caindo de um paraquedas. Eu sei que Tu me trouxe aqui neste lugar, usando a vida do pastor Gessé, ó Pai, para transmitir esta palavra de sensibilidade espiritual para a Tua igreja. Então, ó Pai, toca em este coração agora, toca em esta vida agora, ó Pai, toca em este ser agora, ó Pai. Mostra para ele, mostra para ela, ó Pai, que Tu está na casa, que Tu continua descendo, que Tu não mudou, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ó Pai. Vai entrando em cada vida, vai entrando em cada coração, vai, ó Pai, sacudindo a Tua igreja. Ai, Senhor, e Deus da planta dos pés até a raiz do cabelo, ó Pai, vai entrando, vai transbordando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, Jesus querido, cura os enfermos, liberta os oprimidos, Pai, restaura a vida aqui nesta noite, ó Pai, traz de volta, restitui a sensibilidade espiritual. Eu creio, Jesus, eu creio, Pai, a sensibilidade está sendo restituída aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viu mais esperto, né? Eu tô começando a menina ali, ela é esperta. Ó, só vou comer arroz. Depois que eu correr, você não filma não. Graças dou por esta vida, pelo bem